Posso? Boa tarde. Iniciamos nossa audiência pública online, né, em decorrência da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Contamos com a presença da Aline, presidente do Conselho Municipal de Educação, mãe de aluno da Rede Municipal de Ensino, e a Lucinéia, representante do Poder Executivo Municipal e membro do Fundeb, a qual discorrerá a prestação de contas do terceiro trimestre das contas da educação, da aplicação da educação. Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à audiência do terceiro trimestre da aplicação da educação. Excepcionalmente, no ano 2020, atendendo às medidas de segurança relacionadas à pandemia do novo coronavírus, a audiência pública será apresentada no terceiro trimestre da aplicação da educação. Conta apenas com a presença da presidente do Conselho da Educação, presidente do Conselho do Fundeb e tesoureira do Fundeb. A fim de possibilitar e garantir a participação dos munícipes, essa audiência conta com transmissão online através do site da Prefeitura Municipal de Jumirim. A prestação de conta do terceiro trimestre da aplicação do ensino. Refinanciamento da educação. Recursos que entrega a base de cálculo. O que a gente vai falar sobre essa prestação de contas? Os recursos que entrega a base de cálculo na aplicação mínima da educação, o limite constitucional legal da educação, que são os 25%, as despesas consideradas como manutenção do ensino, despesas não consideradas manutenção do ensino, aplicação do recurso próprio na educação e as particularidades do Fundeb. Fiscalização da prestação de conta das despesas educacional. O direito da educação é previsto na Constituição Federal, então é direito de todos, a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Será promovido e incentivo com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A União aplicará anualmente nunca menos do que 18%, o Estado e o Distrito Federal, e os municípios 25% no mínimo das receitas resultantes de impostos, compreendido e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A gente tem que aplicar, então, 25% das receitas de impostos na educação. O que é o Fundeb? Fundo de Natureza Contábil, cuja federação é Estado, União, Distrito Federal e município, que contribui e destina parte dos seus recursos para a construção do mesmo. Qual o objetivo principal do Fundeb? Distribuição de recursos financeiros por todo o país, de acordo com o desenvolvimento econômico e social de cada região, garantindo o valor mínimo de investimento a cada aluno, matriculado na rede do ensino. Então, o Fundeb vem de acordo com a matrícula de cada aluno, em um percentual por aluno. Onde e como gastar o Fundeb? Nos termos da Lei 11.494/06, os recursos do Fundeb devem ser gastos no exercício que foram acreditados em ações da MDE. Então, se a gente recebeu nesse ano, a gente tem que ser gasto nesse ano, e na Lei 11.494 também vem trazendo o que se pode ser gasto no Fundeb. Deixando bem claro que a gente está trabalhando no Fundeb existente nesse ano, né, em 2020, que o ano que vem sofrerá alterações, e na próxima audiência a gente traz as novidades e tudo que vai acontecer, porque também tem decorrência de tramitação, a gente traz as mudanças que vão ocorrer no Fundeb. Utilização do recurso Fundeb. O recurso Fundeb tem que ser total de 100%, tem que usar ele 100%, educação básica pública, observando a responsabilidade da atuação do ente governamental. Mínimo 60%, no mínimo eu tenho que gastar na remuneração de profissionais e magistérios em efetivo exercício. Então, no mínimo, eu tenho que gastar. Eu não sou obrigada a gastar o Fundeb inteiro no magistério, mas pelo menos 60% mínimo eu tenho que ser gasto dentro da remuneração do magistério dos professores. Máximo de 40%, que é outras ações do MDE. Por exemplo, se eu não conseguir, consegui pagar todos os professores do magistério e sobrou um percentual, então eu posso gastar em outras ações do MDE, como, um exemplo, transporte, que é ações para a educação. Sobrou um percentual, paguei todos os professores com esse recurso, sobrou um percentual, eu posso gastar. Teoricamente, é difícil sobrar, é falta. Teoricamente, é a falta, né? A gente que está no meio sabe. Falta o recurso para os professores, porque é um percentual muito pouco por aluno, né? Recursos que entrega a base de cálculo e aplicação mínima da educação, que é a aplicação dos 25%, receita de impostos próprios, com IPTU, ITBI, ISS, dívida ativa, proveniente de impostos, juros, multas, proveniente da dívida ativa, transferências da União, que são FPM, cota parte, TR, e transferência do Estado, que é o ICMS. Todos esses impostos, dentro desse valor que a gente recebe, a gente tem que aplicar 15% desses impostos. 15%
Do total, 15% tem que ser para a educação. De acordo com a Lei Federal 9.394/2020, de 1996, estabelece diretrizes básicas da educação, que é o que pode ser gasto dentro da educação, que muitas pessoas não entendem. É remuneração pessoal docente, aquisição, manutenção, construção, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamento estatístico e estudo de pesquisas, realização de atividades meios necessários para o funcionamento do sistema de ensino, concessão de bolsas de estudos a alunos de escola pública, amortização e custeio de operação de crédito destinado a atender disposto inciso deste artigo, e aquisição de material didático escolar e manutenção do programa de transporte escolar. Isso está na LDB. O que pode. O que pode. E as coisas que não podem. Pesquisas não vinculadas à instituição do ensino, subvenções a instituições públicas, privadas de caráter assistencial, esportivo ou cultural, formação de quadro especial para administração pública, seja militar, civis, exclusivos diplomáticos, programas suplementares de alimentações, assistência médica, odontologia, farmacêutica, psicológica e outras assistências sociais. Dentro desses programas suplementares de alimentações está a merenda escolar, que não entra nos 25%. É da educação, a despesa da educação, porém a gente não entra nos 25%. É uma despesa à parte dos 25%. Obra e infraestrutura, ainda que é realizada para beneficiar diretamente ou indiretamente a rede escolar, por exemplo, a escola precisa de uma calçada que a calçada da escola não está adequada. Então, essa despesa não entra pela escola, tem que entrar pela Secretaria de Obras, porque não faz parte dentro da escola. Só entra o que é infraestrutura interna. Fora, existe a secretaria competente que tem para resolver essas coisas. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando desvio de função. Aplicação de recursos próprios do ensino da Prefeitura Municipal de Jumirim. Recursos próprios: 1.759.100, transferências da União 9.895.500, transferências do Estado 4.985, subtotal 16.639.600. Retenção do Fundeb 2.806.100, receitas líquidas 13.863.500. Sobre esse valor, a gente tem que aplicar nos 25%, 2.749.153.94. Educação infantil. Aí a gente tem despesas empenhadas, despesas liquidadas e despesas pagas. Esse ano é um ano atípico, que é um ano que assim, a escola meio que para com suas despesas, que não tem transporte e bastante coisas que é o do dia a dia a gente não tem dentro da educação. Mas mesmo não tendo, a gente tem substituições, né, que pesa bastante na folha. A única coisa que continuou é o material didático deles, porque das necessidades a mais, tudo parou, né? E diminui tudo, até energia, tudo, as crianças não vai no tudo. Então, assim, a despesa diminui. Para a gente é difícil, para a Secretaria da Educação é difícil essa situação, porque além de diminuir, a gente tem que aplicar. E o problema é aplicar e aplicar certo. Você tem que aplicar sem que você não sabe como que aplicar. Então, o valor da despesa empenhada foi 3.384.419,42, que dá 30,78%, das despesas liquidadas 2.864.680, que é 26,05%. Então, das despesas pagas, 25,69%. Percebe que a gente está cumprindo, porém a gente está no limite ali, que é um limite, assim, que eu falo, que é muito ruim a gente ficar muito no limite, porque a gente não sabe o que pode desencadear até o fim do ano. Então, a tendência é entrar a receita e a despesa continuar a ser a mesma, porque a despesa contínua que eu estou tendo é somente com o profissional da educação. Não está tendo uma despesa de transporte, que é a despesa também, que é uma despesa alta, que ajuda a gente, né? Então, nós estamos hoje com 25,69. A gente está em cima, né? Se fosse no trimestre normal, estaria mais, né? A gente estaria em torno dos 28 pontos. No trimestre normal, a gente sempre chega, a gente fecha todo ano em torno de 28, 29, 30. Sempre educação. Educação a gente nunca ultrapassa muito, porque ela também tem bastante recursos fora, né? O QES, que é federal, que não entra nos 25%. Porque se fosse somar mesmo, é onde puxa quase todo o orçamento. Mas o QES, a merenda escolar, que não puxa aí, o uniforme escolar, que não puxa.
Então, assim, a gente também, o que a gente faz para ter um equilíbrio? Aproveita esse recurso que não entra nos 25% e essa despesa que não entra nos 25% e vincula, para não ter um desequilíbrio, entendeu? Então, a gente tenta fazer isso. Aplicação do Fundeb da Prefeitura Municipal de Joinville. Previsão atualizada, 2.985.000, arrecadado até o período, 1.978.576,72. Receita de aplicação financeira, 677,24, então um total com 1.979.213,96 até o trimestre. A despesa liquidada com recurso recebido totalizaram 1.899.756,40, sendo gasto 95,99 do recurso do Fundeb. 1.577.358,03 eu gastei no magistério, que representa 78,69 das receitas realizadas. Então, o mínimo era 60, eu gastei 78,69. 398,37 mil foi gasto no 40%, que também foi na folha de pagamento, que representa 17,30, que também foi na folha de pagamento, com o pessoal que não representa o Magistério da Educação. Isso. O Fundeb nosso é utilizado totalmente na folha de pagamento, ou é com o Magistério ou com o pessoal do 40%. Sim. Às vezes, em ano normal, a gente chega nessa época, a gente já não tem Fundeb. Já o mês passado, praticamente 100% só na folha de professor, sim, né, no CINEA. O mês passado foi essa questão. No trimestre passado, a gente faltou o Fundeb. Sim. Então, que foi o que ajudou a gente. Faltou o Fundeb, a gente usou o recurso do Tesouro. Então, equilibrou os 25. Equilibrar. Assim, é ruim e ao mesmo tempo foi bom, porque faltou, mas equilibrou os 25. Né? Aplicação do Fundeb, o total com 1.899.756,40 da despesa desempenhada, que representa 95,99, das despesas liquidadas, 1.899.756,40, 95,99. Você vê que dá uma diferencinha aí só nas despesas pagas, porque aí encontra, no caso, imposto, que a gente empenha dentro do mês, mas paga no segundo dia útil, que no caso, nosso estatuto. Empenhou, está empenhado. Porém, eu só paguei no dia 2. Virou o mês. Virou o mês. Sim, virou o mês, não fechou. Por isso que não bateu certinho o empenhado, o liquidado e o pago. Sim. O liquidado, você percebe que está tudo batendo certinho, tanto do magistério quanto do 40%. Somente o pago não, por conta dessa diferencinha de virada de mês. De acordo com os dados apresentados, a Secretaria de Educação atendeu o princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e ecomocidade. Dessa maneira, os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização Profissional da Educação Fundeb, após verificar os documentos, aprova a aplicação dos recursos recebidos. Obrigada a todos e é isso aí. Até a próxima. Até a próxima.